Olá a todos e todas, eu me chamo Alan, sou mestrando em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais pela Faculdade de Formação de Professores da UERJ, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. E hoje vim aqui falar sobre a pesquisa, um estudo sobre as representações sociais de aluno de educadores de um pré-vestibular social no Rio de Janeiro, Brasil. E nessa minha apresentação eu vou dividir a minha explicação em 3 etapas. Na primeira, eu farei uma contextualização do território, depois falarei um pouco sobre as ferramentas de pesquisa e, por fim, vou compartilhar alguns dos resultados parciais deste estudo. Bom, primeiro, para fazer uma contextualização, o que seria um pré-vestibular social? Os pré-vestibulares sociais são como são chamados os cursos de preparação gratuita que visam atender especialmente as pessoas em vulnerabilidade social para o exame vestibular, que é a forma que comumente nós chamamos aqui no Brasil esses exames de admissão na universidade. Tanto as universidades públicas quanto as universidades privadas adotam essa nomenclatura. E esses cursos que visam preparar gratuitamente os alunos para o vestibular, eles ganham popularidade no final dos anos 80 e início dos anos 90 e acabam se tornando mecanismos muito importantes para o acesso das populações mais pobres no ensino superior. Hoje, a minha pesquisa visa observar a prática que é realizada em um pré-vestibular social. O pré-vestibular social que acolhe a minha pesquisa se chama Pré-Vestibular Social do Salgueiro e ele está situado no Complexo do Salgueiro, que é uma região aqui de São Gonçalo, atravessada por vulnerabilidades sociais e também pelo domínio do tráfico de drogas, que acaba cerceando muitos dos direitos deste território, por exemplo, como o direito de ir e vir. O Complexo do Salgueiro é um local de difícil locomoção, de difícil acesso, e que por vezes é possível identificar, para além de todos esses elementos que eu estou trazendo, um abandono estatal. Pois bem, nesse contexto, há um pré-vestibular social que é um dos mecanismos mais importantes quando a gente pensa no aspecto da cidadania, de uma educação para todos, de uma educação superior para todos, por justamente preparar essas pessoas em situação de vulnerabilidade para o ensino superior. Pois bem, no ano de 2021, devido à deflagração de uma operação policial, os estudantes do Complexo do Salgueiro não puderam realizar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que hoje é considerado o principal vestibular do Brasil, devido a essa deflagração de uma operação policial. Então, isso fez com que, pela primeira vez na história, esses estudantes que prestam o Enem não pudessem fazer a prova devido a uma operação policial. E esse ponto chamou a atenção para a minha pesquisa, que me fez perceber o seguinte: como que deve ser dar aulas em um contexto atravessado por vulnerabilidades sociais? Quais elementos passam por esse imaginário do educador e também das práticas que ele destina para esses educandos? Então, a partir disso, a minha pesquisa encontra a teoria das representações sociais. A teoria das representações sociais foi pensada primeiramente por Sérgio Moscovici, no qual Moscovici buscava entender justamente aquilo que era um senso comum compartilhado pelos grupos. Então, essa teoria, que vai ganhar desenvolvimento e contorno no decorrer do século XX, vai possuir algumas abordagens. E a abordagem que eu utilizo nesse estudo é a abordagem societal de William Dwyer, onde Dwyer ele vai perceber, a partir das dinâmicas sociais, quais são as representações sociais criadas, elaboradas, forjadas pelo grupo, a partir dessas relações e como que elas determinam a prática que é destinada aos sujeitos. Então, ao observar esse fenômeno, eu vou buscar identificar o núcleo das representações sociais, o elemento que ancora essas práticas e tentar entender o que os educadores do projeto
pensam a respeito do aluno e como isso influencia na prática que a eles é destinada. Esses educadores possuem um perfil plural. São homens, mulheres que atuam voluntariamente no projeto. Alguns são moradores do Complexo do Salgueiro, outros não. Alguns ainda estão na graduação, outros já terminaram a sua faculdade e decidem prestar um serviço voluntário no espaço. E no meu trabalho de pesquisador, eu vou a campo para identificar alguns elementos que podem me ajudar a encontrar essas representações sociais. E nessa ida a campo, eu acabo utilizando algumas ferramentas de pesquisa. A primeira ferramenta que eu utilizo são os diários de campo. Eu vou a campo utilizando diários de campo que são inspirados na fenomenologia transcendental do Russell, a fim de criar um registro das dinâmicas sociais que acontecem na prática desses educadores no seu espaço de atuação. Então, são feitos diários de campo numa primeira etapa. Numa segunda etapa, nós utilizamos de entrevistas semi-estruturadas com esses educadores, onde, a partir desse diálogo, a partir dessa conversa, eu tento observar as figuras retóricas utilizadas por esses educadores para me convencer, enquanto pesquisador, dos pontos trazidos da sua prática, dos elementos que justificam a sua prática. Então, são feitas perguntas relacionadas à trajetória pessoal desses sujeitos, são feitas perguntas relacionadas à prática, escolhas de materiais e tudo mais, a fim de identificar as figuras de sentido que, a partir dessa teoria que nós utilizamos, os conceitos do Olivier Rebout e também inspirado nessa análise retórico-filosófica do discurso, que foi pensada primeiramente pelo Aristóteles, essas figuras de sentido, ou seja, os termos utilizados, as metáforas, as metonímias, as hipérboles utilizadas para se referir ao aluno, para identificar aquilo que esse educador pensa. Então, ao observar aquilo que está posto nos diários de campo, mais aquilo que está posto nos discursos, nós imbricamos esses materiais e buscamos identificar as representações sociais compartilhadas por esses sujeitos. E uma vez observando essas representações sociais, o trabalho ele passa a discutir também como são pensadas as práticas nesses espaços que nós chamamos de espaços não escolares, porque são diferentes da escola, têm preocupações diferentes da escola. E para isso, nós utilizamos do campo da pedagogia social, pensado por autores como Geraldo Kalimann e Roberto da Silva, especialmente no contexto brasileiro. Mas a autora que nós utilizamos é uma autora portuguesa chamada Isabel Batista, que vai pensar a pedagogia da hospitalidade, no qual Arthur Ferreira tem desenvolvido essa teoria para pensar em exercícios de hospitalidade, em práticas de hospitalidade, de forma a sistematizar possíveis estratégias docentes num contexto de vulnerabilidade social, utilizando a pedagogia da hospitalidade. Então, nós temos observado se as práticas no pré-vestibular social têm se usado de uma base hospitaleira, de uma base de escuta das demandas desses sujeitos. Porque nós entendemos que, por vezes, as práticas destinadas aos sujeitos em vulnerabilidade social podem carregar consigo quase que uma ideia em que eu estou oferecendo um serviço e não necessariamente preciso ouvir o aluno, entender o aluno. Será que tudo isso está alinhado com os objetivos sociopedagógicos do projeto? São esses alguns dos elementos que a gente visa discutir, uma vez inseridos também no campo da pedagogia social. Então, essa pesquisa que relaciona o campo da psicologia social com o campo da pedagogia social visa observar essas representações sociais do aluno a partir do olhar do professor. E como resultados parciais, nós já podemos constatar, a partir dos diários de campo e das entrevistas semi-estruturadas, que as dinâmicas sociais do território de fato influenciam nas representações sociais que esses sujeitos compartilham dos alunos. E não só as dinâmicas do território, as dinâmicas do aluno, desse sujeito em vulnerabilidade social, que por vezes é enxergado de fato como um sujeito em vulnerabilidade social. Especialmente quando a gente observa os exemplos dados em sala de aula e como as dinâmicas do território e desse sujeito relacionados a aspectos culturais do território, como as festas que ocorrem lá,
comumente chamadas de bailes, influenciam na prática desses educadores, bem como as dinâmicas do tráfico de drogas que permitem com que certas aulas não aconteçam e no dia que tem operação policial não tem aula. Esses elementos observados nos diários de campo, mais as entrevistas que por vezes colocam o aluno como um guerreiro ou esse aluno como um sonhador, ajuda a entender que aquela dinâmica ali, atravessada por uma vulnerabilidade social, corrobora num pensamento comum entre os professores que se utilizam dessas e de outras metáforas diferentes para se referir a esse sujeito, mas todas com o mesmo sentido. Então, uma vez que nós identificamos esses sentidos atribuídos às falas dos educadores, nós podemos mapear aquilo que seriam as representações sociais compartilhadas pelo grupo e apontar como elas influenciam na prática desses sujeitos. Bom, essa pesquisa ela tem muitas camadas, mas no fim é uma pesquisa que tem tudo a ver com o eixo temático que eu estou trazendo aqui, que envolve justamente essa ideia da cidadania. Pré-vestibular social é um espaço de cidadania e de transformação da cidadania, especialmente no contexto brasileiro, para aqueles sujeitos em vulnerabilidade social. Essa pesquisa ela é realizada pelo programa de pós-graduação da UERJ, programa de mestrado, e eu agradeço não somente ao programa, mas a todos do evento pela oportunidade de estar aqui falando sobre a pesquisa, sobre os instrumentos da pesquisa e também sobre alguns dos resultados parciais. Desejo a todos e todas excelentes apresentações, uma boa semana para todo mundo e é isso. Obrigado pelo tempo e até uma próxima.